Cara, eu vou dizer, hein, dirigir nesse trânsito aqui não é para os fracos. Primeiro ele falou assim, é perigoso. Aí eu pensei, perigoso? Ferrou, né? Mas acabaram as folhas, acabou o toner pra impressão, então não existe mais folha. Aí ela falou que eles não fazem, porque hoje é domingo. Eles não estão trabalhando. Estamos torcendo agora pra gente não ter que ir pra lá de novo E voltar, mais uma vez pra cá. ¿Usted es propietario del vehículo? Sim. ¿Va a ingresar a Perú? Sim. Fala galera, hoje a gente se despede de La Paz, mas antes a gente precisa fazer algumas coisas. Eu vou aproveitar para tirar cópia de alguns documentos. Tô aqui perto do lugar onde a gente tá ficando, tem várias casas que fazem cópia e vou tentar também trocar dinheiro ou sacar dinheiro para poder pagar o lugar onde a gente tá e ter mais um pouco de dinheiro pra gente poder chegar até a fronteira. Consegui fazer as cópias e impressões, foram 7 cópias e 3 impressões e deu 1,70. Agora eu preciso achar um caixa para poder sacar um pouco de dinheiro. Aqui os caixas são bem pequenininhos, normalmente um cubículo do lado da estrada. Vamos ver se nesse aqui eu consigo sacar. Consegui fazer o saque, eu saquei no Banco FI, tem vários bancos aqui na frente da universidade pública, fica pertinho do lugar onde a gente está parado, mas a taxa para saque é bem alta, é $7 para cada saque. Esse aqui é o lugar que a gente ficou nesses dias. Se chama Cocheira da Bárbara, que é a garagem da Bárbara. E é uma família que cuida dessa garagem, é a mãe e as 2 filhas. São pessoas muito queridas e é um lugar bem amplo, super retinho para ficar com o motorhome. Tem água, banheiro, tem um banheiro aqui atrás, ó. E fica super próximo aqui da Universidade Pública de El Alto. E aí o bom disso é que tem bastante comércio aqui ao redor e tem um ponte teleférico a 2 quadras daqui. Então a gente consegue realmente ir para toda a cidade de teleférico. E para vocês terem uma ideia de valor, custou 40 bolivianos por noite para nós 2 e o carro. E é bem seguro, ó. Tem uns portões bem altos dos 2 lados, então a gente entra por lá, na verdade, de carro. E se olhar lá no fundo, ó, passa o teleférico lá, ó, a gente consegue ver daqui. Aí a gente aproveitou para estender nossas toalhas e tal. Então realmente é um lugar ótimo para vir de motorhome e conhecer La Paz e El Alto. Antes de a gente sair, eu decidi comprar uma comida que é bem comum a gente encontrar nas ruas aqui em La Paz. Na verdade, em toda a Bolívia, né? A gente viu isso. Que é frango, arroz e batata frita. Então eles chamam de pollo broster e eu paguei 15 bolivianos em cada um deles. E olha, ele vem bem servido, assim, claro, vem bastante arroz, né? É uma coxa e sobrecoxa de frango, é uma batatinha. Cara, tá boa, vamos ver se tá gostoso, né? A gente comeu esses dias atrás no shopping também. Foi o dia que a gente tentou gravar o vídeo do supermercado e aí fomos proibidos. Então, acabamos não mostrando essa parte. Mas a gente comeu num restaurante que servia comida tradicional boliviana e era exatamente isso, frango, arroz e batata. E era bem gostoso. E eu vou experimentar também esse refri aqui, ó, Salviette, que é sabor... Papaya. Vamos ver se é bom. Sabe aqueles gasosão bem simples, assim, que não tem gosto de muita coisa, de fruta e tal, tem mais gosto de açúcar? É isso aí. É isso aí. Nossa, que delícia. Não tem gosto de mamão, pelo menos eu não senti, né? Lembra o Pap lá do Chile. Também, açúcar. Cara, eu vou dizer, hein, dirigir nesse trânsito aqui... Que delícia. Não é para os fracos. Tem que ter um coração bom, que passa alguns apertos aqui. A galera não respeita a faixa, um corta a frente do outro. Sinalização não existe. Sinalização não existe. Mas bora que logo logo a gente tá saindo de lá. E aí? Super gente boa, cara. É? Uhum. E é tranquilo por aqui? Sim. Primeiro ele falou assim, é perigoso. Aí eu pensei, perigoso? Ferrou, né? Aí ele assim, não, é perigoso pelo frio. Eu falei, mas frio quanto? -7, -10? Eles, não, -3. Ah, não, então tá de boa, já pegamos -7. Falei que a gente tava parado aqui do outro lado da rua. Ele falou, não, pode ficar aí, podem dormir tranquilos.
dia, galera. A gente dormiu aqui na cidade de Iguaque. A gente parou no ladinho da delegacia. Como vocês viram ontem à noite, eu fui falar com o oficial aqui, né, com o policial. E aí ele nos falou que a gente poderia dormir ali. A gente tava parado, na verdade, do outro lado da rua, da delegacia. Mas a gente foi acordado com o açougue funcionando de madrugada. Logo depois, a senhora, a dona do açougue, pediu pra gente tirar o carro, porque eles iam precisar tirar algumas coisas de dentro da casa. E a gente tava parado na frente da porta. Aí a gente trouxe pra um outro lugar aqui pro ladinho, mais perto da rua. De manhã fomos acordados de novo, porque ia ter feira e tal. A gente colocou o carro um pouco mais pra trás e aí conseguiu dormir. Mas é uma cidade bem pequena, bem parecida com as outras cidades que a gente passou, né? Tanto com Ayoayo quanto com Curahuara de Carangas. E tem aquele charme de cidade pequenininha aqui da Bolívia. Mas é isso, a gente tá pertinho aqui da cidade de Desaguadeiro, então a gente vai seguir pra lá pra poder cruzar a fronteira pro Peru. Buenas tardes. ¿Puede mostrar su cita Cibetur, por favor? Claro. Cibetur es el documento del vehículo. Sí. De aduana, sí. ¿Necesitas el pasaporte también? Del propietario. Sí, perfecto. Con el vehículo. Sí. Acá. Listo. Muy amable, gracias. Muchas gracias. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Primera vez que van a entrar a Perú? Sí. ¿Vienen también con ellos? No, Allá son aparte. estamos solos. Escuchan, primero les va a pedir para que los acepte migraciones un documento que se hace en el pueblo para que les toman la saturación del oxígeno, la presión. Ah, y entonces esas tenemos cosas. que volver al pueblo? Sí, Sí, perfecto. Ya, solamente los dos viajan, ¿verdad? Sí, solo los dos. Ya. Tengan los dos, a los dos les tienen que dar esos tickets. Si entras al pueblo de Desaguadero, Sí, ya vas a llegar a, no sé si en tu mapa aparece que hay un puente para cruzar a sí, Perú. sí. Tienes que cruzar ese puente a pie. ¿A pie? Terminas de cruzar el puente y ahí al lado derecho, al costado de la oficina de migraciones de Perú, está ese puesto. El personal de salud no ha venido para donde nosotros tenemos nuestro local. Ah, así sí, que- claro. No, tranquilo, sin problema. ¿Ya? Gracias, sí. Atrás que están las motos y Sí. adelante hay un... Ah, sí, claro. Feeling in my bones, I can feel it in my veins. Chegamos aqui em Desaguadeiro e a gente foi até um complexo fronteiriço que é conjunto entre a Bolívia e o Peru. Esse complexo fronteiriço é novo e a gente tem que ir até a ponte antiga, atravessar a ponte a pé para fazer a parte de saúde, onde eles vão medir temperatura, oxigênio, o que é a parte mais complicada, porque falta ar aqui. Aí depois a gente volta lá pro complexo fronteiriço e faz todo o restante dos trâmites. I was down, but things are looking up. I wanna get Teoricamente a gente tem que pegar uma folhinha ali na imigração para daí no centro de saúde e poder tirar a pressão, oxigenação, sei lá, temperatura, algumas coisas. Mas acabaram as folhas, acabou o toner para impressão. Então não existe mais folha. Aí o oficial pediu pra gente ir lá no centro de saúde, tirar todas essas coisas, colocar numa folha Simples, simples pra eles carimbarem. pra eles assinarem, né? E aí a gente leva de novo ali na imigração. Vamos ver se a gente acha o centro de saúde agora. feel as much as I know it should. A gente não para de ser surpreendido. A gente chegou aqui no centro de saúde, né? Pediu pra fazer as coisas que o oficial pediu. Não, peraí. A gente ficou um tempão ali esperando, É. procurando. Ninguém vinha atender, tá tudo trancado. Uma pessoa só apontou que era pro outro portão, no portão Ah. que eu tava no outro portão, ninguém aparecia. Aí apareceu uma pessoa. Aí ela falou que eles não fazem, porque hoje é domingo. É, eles não estão trabalhando. A pessoa tava lá dentro, tinha uma pessoa inclusive com aqueles aventais de hospital, assim, mas a gente não tá atendendo. Aí a gente falou, não, mas a gente precisa desse papel? Sim, a gente. A pessoa da imigração mandou vir aqui. Aí ela disse, tá, e cadê o papel? Daí a gente explicou. É. Aí ele disse, não, é pra você fazer um papel com o nosso nome, número do passaporte e as medições e carimbo. Aí ela falou assim, não, mas eu não tenho papel. Disse, calma, papel eu tenho. Aí ela não teve mais escapatória e teve que botar lá no papel. Agora, pergunta se ela se deu ao trabalho de fazer as verificações. Fez nada, né? Pegou os papéis, botou lá a oxigenação do sangue, não sei o quê. E pediu pra gente avisar o oficial Aham. pra não mandar mais ninguém, porque eles não estão trabalhando. Então agora a gente vai voltar lá na imigração, pedir pra eles carimbarem, pra gente não ter problema na hora lá de fazer a fronteira, né? I wanna get high on, caught by surprise. Ai, ai, ai.
não quiseram carimbar nosso papel, eles falaram que a gente não vai ter problemas. Disseram que é só a gente ir lá, porque quem vai ter que carimbar é a imigração lá. Estamos torcendo agora pra gente não ter que ir pra lá de novo E voltar mais uma vez pra cá. Porque agora a gente não vai conseguir nenhum papel novo desse aí. Porque a gente não tem papel oficial dizendo que isso ali é pra fazer a imigração do Peru, nada disso. Hola, buenas tardes. tardes. ¿Para el tamizaje para ingreso al Perú? Esto con la oxigenación y es que en ya. inmigraciones no tiene más la hojita. Ya, ok. ¿Usted es propietario del vehículo? Sí, ¿Va a ingresar a Perú? sí. Listo, usted con los documentos del vehículo y el tamizaje de ambos, ingresa acá primero a hacer el primer trámite. Perfecto, ¿ya? E depois de uma saga pra gente poder fazer um negócio de saúde que a gente precisava, e isso é uma coisa que eu acho que é bem importante a gente avisar, porque o oficial na fronteira, quando a gente chegou na Ponte Nova, ele avisou pra gente assim, olha, infelizmente o pessoal de saúde não veio pra cá, pediu até desculpa, né, um oficial boliviano, porque é uma questão do Peru, então a gente precisou fazer todo esse processo de voltar lá e fazer os testes, né? Então, assim, quem tiver pra atravessar essa fronteira, saiba que tem esse passo antes de chegar na aduana em si. Então, com esse documento de saúde em mãos, a gente foi pra primeira parada, que é antes da ponte, né? Ainda do lado boliviano. E ali eles só fazem a entrada do carro no Peru. A gente só passa pela aduana do Peru pra fazer a entrada do veículo. Então, pra gente não ter problemas de rodar ali, né, nessa parte do Peru com o carro ilegal, eles fazem essa entrada primeiro. E não é uma entrada formal, tá? É uma autorização temporária pra você poder rodar com o veículo no Peru. Tanto que a gente não fica com nenhum documento. Eles só fazem ali, dão entrada nos documentos. Eu vi ela preenchendo no computador lá, mas ela não dá nada, ela só devolve os documentos, ó, tá tudo certo, pode seguir. É como se fosse, então, uma triagem. Eles fazem um pré-cadastro para que você possa entrar e aí sim fazer o procedimento. Nesse pré-cadastro, o Léo precisou levar os nossos passaportes dos dois, o documento do veículo e esse documento de saúde, que no nosso caso foi uma folha simples ali que eles preencheram e tinha o carimbo da enfermeira. Feito isso, a gente rodou mais ou menos uns 3 quilômetros. O fiscal falou que eram 2 quilômetros, na verdade não, né? Não, ele falou 2 e 2. Anda 2 quilômetros mais ou menos daqui, aí vira à esquerda, anda mais 2 quilômetros, aí vocês vão chegar no complexo. Mas não precisa se preocupar, porque tem marcação no iOverlander, tem marcação no Google também, então você consegue procurar ali no mapa e chegar na aduana. Quando você chega na aduana, é um complexo gigantesco, assim, um prédio enorme, um monte de vaga de estacionamento. Aí logo que a gente chegou, na entrada, uma pessoa tomou o documento do Léo, a carteira de motorista, anotou a placa do carro e mandou a gente estacionar. A gente estacionou, vieram 2 meninas que estavam lá trabalhando pra fazer a inspeção sanitária. Então elas fizeram a primeira verificação. Aquela coisa, né, de abrir todos os armários, ver o que tem na geladeira, ver o que tem de alimentos. Então elas pediram pra eu abrir, mas focaram mais em geladeira e os armários da cozinha, assim, não prestaram muita atenção em muita coisa. E aí depois que elas fizeram essa verificação e levaram embora 3 ovos que a gente tinha ali, a gente pôde entrar no prédio, dar a saída nossa da Bolívia e poder entrar no Peru. Quando a gente chegou, a pessoa da Bolívia não tava ali. A gente ficou um tempão esperando, porque só tinha uma pessoa trabalhando. Não tinha mais ninguém no complexo, só a gente. Então, tivemos que esperar muito tempo. E aí, quando ela chegou, ela só pegou os nossos passaportes e fez a nossa saída, perguntou por qual fronteira a gente entrou, porque a gente tinha 2 carimbos da Bolívia no nosso passaporte, então ela se atrapalhou um pouquinho ali, deu a baixa, e aí a gente foi pro balcão do lado, literalmente do lado, tá? Então é tudo dentro do mesmo complexo, é tudo dentro do mesmo prédio. Aí a gente foi dar entrada no Peru. Cada um de nós foi atendido por uma pessoa diferente. E o Léo começou a ser atendido primeiro, e o meu foi mais rápido do que o dele. O do Léo, o cara chegou a falar assim, você já esteve no Peru, né? Em 2019. E continuou ali fazendo as coisas e tal. Enquanto isso, o meu só pegou o passaporte, passou ali no scanner, deu carimbo, deu 90 dias, não apertou pra onde a gente ia, quanto tempo a gente ia ficar, o que ia fazer. Isso foi engraçado, né? Nenhum dos dois perguntou pra onde é que a gente tava indo. O que tava atendendo o Léo virou pro que tava me atendendo e disse, quantos dias você deu? 90? Ah, tá, 90. E pronto. Simples assim. Aí eles explicaram certinho pra gente que a gente teria agora que pegar o carro, né, e passar pela lateral ali do prédio onde a gente tava, pra daí sim poder dar a saída do veículo da Bolívia e entrada no Peru. Vale dizer que quando você olha no site do Peru quais são os requisitos pra entrar, você precisa fazer uma declaração de saúde. Só que nessa declaração de saúde pede pra informar o número do voo. A gente preencheu, deixou em branco, só que não foi perguntado, não foi conferido, então a gente não sabe se nas fronteiras terrestres não precisa ou se não tá mais sendo praticado.
solicitar essa declaração de saúde. Só que assim, eu sempre falo, né? A gente precisa olhar os sites oficiais e seguir o que tá escrito lá. Se na prática eles vão cobrar tudo que tá lá ou não, é uma outra história. Então é a mesma coisa que eu falei na Bolívia sobre seguro-saúde e outros documentos assim. Todas as fronteiras que a gente passou acontece de ter algum documento que é exigido e nem sempre eles pedem. Mas a gente sempre, antes de cruzar a fronteira, olha no site oficial e segue os requisitos que estão ali. E aí então a gente foi pro próximo passo, que era passar a documentação do carro. Depois que a gente deu a nossa entrada, a gente tirou o carro do estacionamento e foi pra um guichê, como se fosse um guichê de pedágio, né? Onde tinham também 2 oficiais, um da Bolívia e um do Peru. Aí eles perguntaram, vocês estão entrando no Peru ou entrando na Bolívia? Não, a gente tá saindo da Bolívia e entrando no Peru. Beleza, então começa com o da Bolívia e aí passa pro do Peru. Então a gente entregou o papel de importação temporária do veículo pro oficial da Bolívia e o meu documento, né? Que foi o passaporte que foi utilizado para fazer a entrada do veículo. Então a gente só entregou esses 2 documentos e ele começou a fazer toda a papelada lá. Pra dar baixa do nosso veículo na Bolívia. Isso. E aí, na sequência, os oficiais do Peru começaram a dar a entrada do nosso veículo no Peru. Eles pediram pra gente o documento do carro, eles pediram o documento do condutor, né, do proprietário do veículo, mesma coisa de sempre. E aí eles vieram fazer uma nova inspeção. O que chamou a atenção pra gente é que eles perguntaram o que nós tínhamos de equipamentos. Então, se tem eletrodomésticos como micro-ondas, geladeira, tudo isso. O Léo falou, a gente tem um mixer. Aí ele olhou, não, isso não tem problema. A geladeira, ele veio e tirou foto. Aí eu falei que a gente tinha cafeteira, ele falou que também não tinha problema. Então, a gente não sabe exatamente o porquê, mas ele tirou foto de alguns dos equipamentos principais, assim, e deu uma olhada geral por todo o veículo, incluindo a garagem, coisa que nas últimas fronteiras não tinham olhado, né? Ele olhou tudo, foi perguntando o que era, o que não era, o que tinha. Olhou lá na frente, olhou porta-luvas. Ele não chegou a abrir tudo, mas ele deu uma olhada geral, assim, um pouco mais completa no carro do que em outras fronteiras que a gente tinha visto. E ambos os oficiais, tanto da Bolívia quanto do Peru, olharam a numeração do chassi do veículo. Então, eles me pediram onde é que estava a numeração, eu mostrei pra eles checaram com o documento da Bolívia, e aí o oficial do Peru só checou pra ver se batia com a informação do nosso documento. E aqui foi a primeira vez que a gente apresentou o documento digital pra entrar, porque a gente tem os documentos do carro impressos, né, várias cópias pra quando a gente precisa, mas a gente não tava achando ele na hora, e aí o Léo disse, o documento no Brasil é digital, e aí já pegou o documento digital ali, foi mostrar pra ele, e aí o oficial falou, não, aqui no Peru também, então ele aceitou sem problema nenhum, só a versão digital, sem precisar do documento físico. A gente não chegou a comentar que quando a gente estava saindo da Bolívia tinha uma blitz e o oficial pediu os documentos do condutor e do carro, e aí a gente entregou uma cópia do documento do Léo e uma cópia do documento do carro. Ele olhou e disse, não, mas isso aqui é uma cópia, né? Aí a gente falou, porque o documento no Brasil é digital. Aí o Léo abriu no celular, mostrou pra ele a carteira de motorista, e aí ele conferiu e disse, não, beleza, tudo certo. Então, pra quem, né, sempre pergunta sobre a questão do documento digital, nos países que a gente passou até agora não tivemos problema. Mas enfim, feito todo o trâmite ali de entregar os documentos, de checar o carro, de checar o documento do carro, de checar o número do chassi, essa coisa toda, o oficial emitiu o nosso documento de importação temporária do veículo e ele deu 90 dias, que é o mesmo prazo do nosso passaporte, e ele avisou que se a gente ficar mais do que 90 dias, a gente começa a pagar uma multa a partir do 91º dia, e que depois dos 90 dias a gente tem 30 dias pra tirar o carro de dentro do país. Se a gente levar mais de 120 dias pra tirar o carro, né, que seriam os 90 dias da permissão, mais 30 dias de prazo pra remoção do veículo, o veículo fica detido aqui e a gente não consegue mais tirar, ele vai a leilão e tal. Então, assim, é importante a gente sempre checar as datas, checar os prazos, porque a gente sabe que nem sempre os oficiais dão o mesmo tempo pro veículo que você tem no seu passaporte como turista, e também que nem sempre eles dão os 90 dias, que são o comum, né? Geralmente a gente recebe 90 dias quando chega num país, mas dependendo ali de como for a conversa ou até do humor do oficial, ele pode dar menos tempo. E isso vale pra todos os países. E uma última coisa que o oficial avisou pra gente na hora que ele emitiu o documento de importação temporária do veículo é que a gente precisa fazer o seguro obrigatório aqui do Peru, que se chama SOAT, e tem várias empresas que fazem, e ele perguntou pra onde a gente estava indo, e como nós estávamos vindo pra Puno, ele disse, então, chegando em Puno, que é a primeira cidade grande que vocês vão pegar, parem, façam o seguro, até lá não vai ter problema, não precisa se preocupar, mas depois é importante que vocês tenham. Até porque se acontecer algum acidente, né, a gente precisa ter esse seguro. Ele é um seguro contra terceiro, como que a gente tem no Brasil, como a gente tem a carta verde, então é importante a gente fazer. Então, uma vez que isso tudo foi feito, a gente saiu do complexo, e aí antes de sair do complexo, de novo a gente foi parado por um oficial, aí ele checou novamente minha carteira de motorista, checou a placa do veículo, mas o cara era muito gente boa, né? O cara já chegou rindo, assim. Aí ele desejou uma ótima viagem e tal, então a gente seguiu dali em direção a Puno. E na estrada pra Puno tem um pedágio que nesse sentido, né, da fronteira, sentido Puno, não tem cobrança, a gente se informou antes no posto de combustível pra ver se a gente precisava trocar dinheiro ou não, mas ele só tem cobrança no sentido inverso, então quem tá saindo do Peru vai ter que pagar esse
pedágio. E também a gente foi parar numa blitz, onde o policial só conferiu o documento do veículo, né? Conferiu a placa e tal, aquele documento de importação temporária, pra ver se a gente tinha permissão pra circular dentro do Peru. Tranquilo. El documento, por favor. Sí, claro. Regresa al país. Solo un segundo. No se preocupe. Qual documento, por favor? De la zona del ingreso al país. Sí. Gracias. Sí. Listo, está bien, muy amable, gracias. Gracias. Buen viaje. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Uma coisa que a gente tem percebido que é o padrão que a gente até comenta, né, entre nós, é que a gente não teve problema com policial nenhum por enquanto. Acabamos de entrar no Peru, né, que é um país que nós já tivemos uma experiência ruim com policial, mas até agora, então, Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, não tivemos problema nenhum com autoridades policiais. A gente sempre tenta ser o mais simpático possível pra não ter problema, sempre com os documentos em dia, sempre com os documentos em mãos, então até agora tudo tranquilo. Em breve voltaremos, né? Quando a gente terminar a viagem pelo Peru, a gente fala como é que foi também. E aí finalmente a gente chegou na cidade de Puno. Foi um pouquinho complicado de achar um lugar pra dormir. A gente chegou um pouco mais tarde aqui na cidade. E vários dos locais que tá no Overlander não estão funcionando. Um posto que a gente parou, a gente não podia. O outro queria cobrar 7 soles pra gente ficar, mas tinha que sair até as 7 da manhã. Então várias coisinhas assim que ficavam um pouco mais complicadas pra gente. E Puno é uma cidade conhecida por ter muito arrombamento de veículo, muito roubo, muito furto. Então a gente precisa tomar mais cuidado. Então a gente acabou optando por seguir algumas indicações ali do Overlander e parar no estacionamento de um hotel. Mas nos próximos vídeos a gente mostra pra vocês onde a gente tá ficando, quanto a gente tá pagando, o que a gente vai fazer aqui em Puno. A gente vai agora atrás de seguro obrigatório, a gente vai atrás de fazer compra do supermercado, a gente vai atrás de comprar chip de internet, todas essas coisas, trocar dinheiro que a gente precisa fazer quando a gente chega num país novo. Então se você quiser ver tudo isso, saber os valores, saber os lugares por onde a gente tá passando, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder nada. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Go